Pastor, hoje o senhor está viral no Brasil, né? Deus, ele tem te dado nome, e eu acredito muito que Deus dá nome, Deus dá fama para que ele seja glorificado. Até a Bíblia diz que a fama de Josué correu por toda a terra, ou seja, Deus deu fama a Josué. E Deus tem feito isso consigo e o Senhor tem glorificado a ele através das mensagens pregadas, né? Mas o senhor sonhou ou orou para que estivesse vivendo essa realidade hoje? Pastor Fábio, eu nunca pedi a Deus para ser famoso, nunca pedi a Deus para ser conhecido, nunca fiz esse pedido a Deus. Agora eu me lembro que eu fazia, pastor Eliezer, uma oração muito constante no início da minha fé. Eu dizia para Deus se algumas pessoas que são associadas às trevas conseguiam arrastar multidões e fazer proezas por aquilo que eles acreditavam, por que Deus não podia me usar de alguma forma para também alcançar muitas pessoas? Eu não sabia de que forma seria, até por causa da realidade que eu vivia, mas eu sempre orei e sempre acreditei que, de alguma forma, eu poderia ser útil ao reino de Deus. Eu não sabia que isso ia acontecer como está acontecendo hoje, não estava dentro da minha realidade. Mas sempre pedi a Deus que eu fosse um instrumento para o seu reino e para a sua obra. E se de alguma forma eu tenho sido útil, então esse sonho está sendo concretizado, porque o meu desejo era esse, ser útil ao reino de Deus. Que maravilha. Eu faço essa pergunta porque eu vejo algumas pessoas, às vezes, ela dizendo que nunca tinha orado para que eles estivessem vivenciando a realidade que hoje vivenciam. Grandes congressos, tem gente que fala, eu nunca almejei, nunca quis isso, Deus que me levou, Deus que me conduziu. Eu acredito, mas em contrapartida, existem pessoas que falam assim, eu orei pelo que eu vivo hoje, então eu desejei isso, eu sonhei isso e Deus está realizando o meu sonho. Essa seria uma multiforme de graça de Deus de trabalhar? Eu não acredito que seja errado pedir, não. Até porque você está pedindo uma coisa boa, desde que a sua motivação também seja boa. Mas eu não sabia que chegaria, apesar de Deus falar comigo desde o início da fé, que tinha um plano comigo nessa área. Eu nunca vi condição em mim, nunca vi essa condição em minha pessoa, essa estrutura para isso. Mas eu sempre quis ser um instrumento de Deus para o Evangelho, para a vida das pessoas, para a igreja. E, de alguma forma, eu tenho conseguido. Ainda não consegui fazer tudo o que eu desejo fazer pelo reino de Deus. Tenho muitas limitações, muitas falhas. Mas o que está dentro do meu alcance, eu estou me esforçando para tentar conseguir, pelo menos deixar um legado, né, para a minha geração, deixar alguma história escrita, alguma coisa feita pelo reino. Essa é a minha vontade e esse é o meu desejo. Mas todos que têm um chamado, no fundo, sonham, né, com coisas grandes. Sim. Ter a oportunidade de compartilhar aquilo que Deus depositou para mais pessoas. Eu, particularmente, me converti há uns 16 anos atrás e, na minha época, existiam as lendas, que muitos estão vivos hoje, dos Gideões missionários, onde a gente acompanhava os DVDs. E aqui para nós, quem da minha época não sonhou em pregar nos Gideões? Era o sonho de todo pregador, né? Eu particularmente acompanhei durante vários anos e eu sempre tive por referência os pastores mais idôneos e mais idosos. Eu não sou contra quem tem o contrário, mas eu sempre observei muito a vida dos pastores mais idosos, mais experientes, e eu assistia aquelas mensagens, eu esperava só sair. Na época não tinha como eu assistir ao vivo, porque nem internet eu tinha para assistir. E eu comprava os DVDs piratas ainda. Eu não vou mentir que eu também comprava. Eram vários. Os originais não chegavam até mim. E nem chegavam na minha cidade também. É mesmo? Não chegava, lá não tinha. Então, eu adquiria os que chegavam. E na minha casa também não tinha como assistir. Eu assistia geralmente na casa de alguém. Na época ainda, quando começou, primeiro era fitas, né? Sim. Depois passou a ser DVD, etc. Mas a gente sempre vai se assim, espelhar em alguém, a gente vai ter alguém como referência, isso aí é normal. O senhor teve como referência alguns dos pregadores dos Gideões da época? Assim, como referência de pregador, quase todos que eu ouvia na época, pastor Gilmar Santos, pastor Gilvan Rodrigues, que até hoje é muito meu amigo, pastor Napoleão Falcão, pastor Marcos Feliciano foi um pregador assim que ele foi um divisor de águas nessa questão da pregação. Que do itinerante, né? Foi. Ele que chegou com uma pregação bem diferenciada. Pastor Marcos Feliciano foi um grande instrumento de Deus.
muito usado por Deus e influenciou milhares de jovens a pregar o Evangelho. Nasceu no coração de milhares de jovens e adolescentes também pregarem o Evangelho na época do pastor Marcos Feliciano. Isso foi contagiante na época. A itinerância pode ser dividida em duas fases, antes e depois do Marco Feliciano. O pastor Marcos Feliciano, ele influenciou muito, muito, muito. Mas, em contrapartida, também no Brasil houve, nessa época ainda, outros referenciais que nunca foram dos Gideões. Por exemplo, na época, né, pastor Josué Brandão, que estava pregando praticamente em todas as convenções do Brasil. Até hoje é uma grande referência. O pastor Silas Malafaia, depois que ele foi nos Gideões, mas estava fazendo cruzadas evangelísticas. Eu acho que o pastor Silas é quase que um pioneiro. O pastor Silas, ele é uma pessoa tão evoluída, tão à frente do seu tempo, que o pastor Silas entrou na televisão quando na igreja não se assistia a televisão. Os crentes não tinham televisão e o pastor Silas já estava na televisão. Então, ele está muito à frente do seu tempo. É uma pessoa muito evoluída, assim, muito 40 anos de televisão. Está muito à frente. E tem gente, na verdade, que até critica hoje o pastor Silas Malafaia pelos posicionamentos políticos que ele está fazendo. Então, tem muita gente que não entende, mas o pastor Silas sempre enxergou à frente. Quando ninguém falava sobre psicologia, ele estava falando. Quando ninguém estava falando sobre ideologias de gênero, ele estava falando. Então, se hoje o pastor Silas está se posicionando ferrenhamente no cenário político, eu acredito porque ele já está enxergando lá na frente. Com certeza. O pastor Silas, ele não é um personagem. Tem muitas pessoas que acham que o pastor Silas é um personagem. O pastor Silas é aquela pessoa. Sim. Exatamente aquela pessoa que ele é nos vídeos, que ele é no altar. Eu sou até suspeito de falar do pastor Silas porque eu sou intercessor do pastor Silas. Eu e minha família oramos por ele. O pastor Silas é um homem extremamente íntegro e que teve uma coragem que as grandes igrejas não teve. O pastor Silas deu a face para bater. O pastor Silas hoje é uma voz apologética. O que o pastor Silas fala tem um peso absurdo, um peso extraordinário. O que aconteceu na Paulista agora, você vê com a idealização, quase 1 milhão de pessoas. Sim. E foi a palavra-chave, né, pastor? E o pastor Silas, ele é respeitado no meio evangélico, é respeitado e odiado também no meio político e também no meio das pessoas que não são evangélicas. O pastor Silas, ele tem um poder de influência tremendo e um homem de uma vida limpa. Sim. O pastor Silas é um homem íntegro. Uma conduta totalmente limpada. Um homem de uma só mulher, um homem que os filhos são bem criados e um homem como o pastor Silas, que já foi extremamente perseguido, nunca apareceu nada que foi dito contra ele que fosse provado. O pastor Silas é de uma integridade ilibada, pura. E eu penso que hoje o pastor Silas ele está tão em alta no Brasil que tem até uns camaradas aí que estavam esquecidos por tudo. Eu particularmente achei que... Como é o nome daquele senador lá do Goiás? É o Cajuru, né? Cajuru. Eu achei que tinha morrido. Apareceu esses dias aí, eu acho que querendo ganhar popularidade em cima do pastor Silas, né? Exatamente. Apareceu do nada. Eu acho que ressurgiu das cinzas e eu acho que quer alguns minutinhos de fama de novo para ver se volta no cenário, né? Tá chegando eleições aí, não sei se ele quer... Vem para algum cargo municipal. Ele é senador ainda? Eu não... Rapaz, para te falar a verdade, você está falando aí, eu também não sabia nem da existência mais desse cidadão. Então, ele veio à tona aqui agora. Mas assim, eu vi um pastor, há poucos dias agora, dizer uma coisa que é verdade. Que o cachorro estava latindo para a lua. E a lua não respondeu. A lua sabia que o cachorro estava latindo, mas a lua não respondeu para o cachorro. Por quê? Porque se a lua respondesse para o cachorro, a lua estaria dando ibope para alguém que está latindo. Então, eu acho que, se você analisar a vida de um e de outro, a conversa já termina. Entendeu? É verdade. Se você analisar a história de uma pessoa e a história da outra, a história já termina. O pastor Silas é um homem de Deus, é um homem de caráter, é um homem de palavra, é um homem que cuida de rebanho, Sim. cuida da família, é um homem de uma palavra só. Comparar ele com um cidadão como esse, a conversa desse camarada, ela não subiu meio metro e já caiu por terra de novo. Não tem chance nenhuma. Aquilo ali é tudo falácia. Falácia, calúnia, com certeza. Na verdade, é alguém que quer voltar à popularidade, ou ter uma popularidade que nunca teve, usando o pastor Silas. Pastor Fábio, eu vou dizer uma coisa para o senhor. No meu pensamento cristão, ele está correndo um risco ainda muito maior. Por quê? Porque ele não está falando de um filho sem pai. Ele não está falando de um terreno baldio, ele está falando de um homem de Deus e de um homem que tem crédito com Deus.
ele não vai pagar, o risco que ele corre de pagar não é só na justiça, não é só num tribunal humano. Ele está correndo um seríssimo risco diante de Deus. Porque ele está se levantando contra alguém que Deus levantou. Seria melhor para ele, um exemplo, se ele ou qualquer outra pessoa não gostasse, ou não admitisse, ou não concordasse, que mantesse o silêncio. Agora, inventar falácia, mentira, calúnia, isso aí não vai. Quantos outros levantaram, nenhum prevaleceu. Não deu certo para ninguém, não vai dar certo. E não vai prevalecer. Que diga o Boixá, né? Quer dizer, não tem como dizer mais. Já foi. Infelizmente. E eu falo isso com conhecimento de causa, eu concordo plenamente em todos os detalhes, cada vírgula, cada ponto. Sou ovelha do pastor Silas, né? E aqui em Curitiba eu presenciei o que o pastor Moisés falou. Ele é de verdade. Todo mundo foi, depois do culto, comer na mesa. E antes do pastor Silas ir embora, ele falou com cada ovelha que trabalhou para tudo acontecer e tirou foto com elas. Quem não conhece o pastor Silas de perto, fala daquilo que não conhece.